Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 16. O dom da justiça. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela seja cercada por teu amor e tenha discernimento de seus propósitos para a vida dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Veja Romanos capítulo 8, versos 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça. Se observar em todos esses textos, verá que quando Deus olha para você, Ele vê seu Filho Jesus. Deus não vê em nós uma sombra do velho homem quando nós estamos em Cristo. É isso que chamamos de dom da justiça. Literalmente, somos a justiça de Deus em Cristo. Examinando o Cordeiro. No Velho Testamento, o povo tinha a Arca da Aliança, que representava a presença manifesta de Deus. Dentro da arca tinham as pedras dos 10 mandamentos, um exemplar do maná e a vara de Araão que floresceu. Como era a arca? Era uma enorme caixa de ouro e na sua tampa tinha uma espécie de bacia quadrada que era chamada de propiciatório. E em cima 2 querubins. Quando um hebreu pecava, tinha de pegar um cordeiro e levar até o sacerdote. Veja as características do cordeiro. Um novilho sem defeito por expiação do pecado. Levítico capítulo 4, versos 3. 2 cordeiros de 1 ano. Êxodo capítulo 29, versos 38. Quando chegava com esse cordeiro perante o sacerdote, ele o examinava para ver se tinha as características de um cordeiro perfeito para o sacrifício pelo pecado. As leis de Deus para expiação dos pecados eram acerca do cordeiro. Era o cordeiro que tinha de ser perfeito. Quando o sacerdote o examinava e via que não se enquadrava nas características do cordeiro perfeito para expiar pecados, ele, o cordeiro, era rejeitado e o pecador não tinha seu pecado expiado, ou seja, encoberto. Veja bem, os pecados não eram perdoados, eram escondidos, encobertos. Preste bastante atenção. O pecador nunca era examinado, e sim o cordeiro sempre. Era o cordeiro que tinha de ser perfeito. Se fosse perfeito, servia para fazer a expiação pelos pecados. Jesus, o cordeiro perfeito de Deus. É nesse contexto que João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versos 29. O sangue das ovelhas do Velho Testamento era insuficiente para levar de uma vez por todas os pecados de todos. Uma vez por ano, durante 7 dias, 2 vezes por dia, tinha de ser feito o sacrifício de um cordeiro de 1 ano perfeito. Êxodo capítulo 29, do versos 37 ao 39. Mas as Escrituras dizem que esses sacrifícios eram insuficientes. Por que é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecados? Hebreus capítulo 10, versos 4. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Hebreus capítulo 10, versos 11. Então Deus providenciou o Cordeiro perfeito para ser nossa justiça diante dele. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 12. Agora não haverá ano após ano sacrifícios pelos pecados. Jesus o fez uma única vez. E sabe por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito e único pelos nossos pecados. Ele se assentou, não se levantará mais para fazer sacrifícios. Ele o fez por todo aquele que crê nele, agora é plenamente aceito por Deus. Isso é dom da justiça. O Pai não examina você, ele examina o Cordeiro perfeito que é seu Filho. Esse exame já foi feito e não será mais. Foi feito e aceito.
E depois que o Cordeiro foi aceito para fazer expiação pelos nossos pecados, você também foi aceito. Isaías 53, versos 11 diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e se alegrará com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando digo que Deus não tem mais nada contra os crentes em Jesus, muitos se assustam. Veja por si mesmo. O pai viu o fruto do trabalho do filho, alegrou-se e está satisfeito com a obra de Jesus, que é o justo, e em sua justiça levou sobre si os pecados de todos que nele creem. Isso deixou o pai satisfeito. Digo mais uma vez, o pai está plenamente satisfeito com Jesus e não tem nada contra você. Ele está satisfeito com o trabalho de Jesus na cruz e nos fazer justos diante dele. Então, literalmente, quando Deus olha para você, sente grande alegria. O texto diz que o pai se alegra em ver o fruto do trabalho do seu filho. Qual é o fruto do trabalho do filho? Claro que é a nossa justificação. Posso lhe afirmar que Deus está feliz com você. Ele está satisfeito com o trabalho de Jesus em nos fazer justos. Devemos entender que a graça tirou literalmente toda a culpa do pecado. Não há mais culpa, não há mais acusação contra os filhos de Deus. Veja Romanos capítulo 8, versos 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Romanos, capítulo 8, versos 33 ao 35 diz: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quando você entender esse texto, verá como a obra de Cristo na cruz foi completamente eficaz. O justo nos fez justiça de Deus. Ninguém pode tentar acusação contra os filhos do Senhor. O texto é claro quando diz: foi Jesus quem morreu. Literalmente está dizendo: como assim? Você não é justo? A obra não é sua? Não são seus méritos? A obra é de Cristo. O mérito é de Cristo. Então não pode haver dúvida. Você é a justiça de Deus em Cristo. Crê certo. Se você me deve uma soma incontável de dinheiro e não tem como pagar, todas as vezes que me vir, irá se desviar de mim. Sua consciência de dívida não o aproximará de mim, pelo contrário, faz com que você se afaste. Se você imaginar que ainda tem uma dívida com Deus, que Ele ainda está chateado com você, que Ele ainda traz seus pecados à memória, isso não o aproxima dele, mas o afasta. Quando Adão pecou, a primeira coisa que fez foi ter consciência de pecado. Logo depois teve medo, fugiu e se escondeu de Deus. Se ficar todos os dias procurando seus pecados, é claro que todos os dias você irá achá-los. E isso não o melhorará. Não fará de você um crente piedoso. Adão disse: eu tive medo, por isso fugi. Você vê? Crer errado sobre Deus muda tudo. Se você crer errado, você canta errado, prega errado. É um pai, uma mãe, um filho, um pastor, um crente errado. Quando você crê errado sobre Deus, isso afetará em tudo, todas as suas escolhas, suas orações, pregações e canções. Se você crê certo, isso muda tudo. Se você pensar que tudo de ruim na sua vida é culpa de Deus, é porque você fez alguma coisa que não agradou a Ele, e isso lhe traz medo, e o medo fará fugir. Imagine a história do leproso curado por Jesus. Como já vimos aqui, registrado em Mateus no capítulo 8, do versos 1 ao 3, Jesus, descendo do monte, saiu um leproso gritando: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus logo gritou: sim, quero ser limpo. O que o encorajou a ir até Jesus?
Você sabe que, na lei de Moisés, leprosos não podiam jamais fazer tal coisa. E ele correu um grande risco. Estive examinando o que esse leproso fez para ir até Jesus, o que o atraiu, o que o encorajou. Tenho certeza que foi parte da mensagem que Jesus pregou em Mateus no capítulo 7, do versos 9 ao 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, e seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que os pedirem. Com essas palavras, literalmente, Jesus está mudando a maneira de aquele povo crer sobre Deus. Ele está dizendo: Deus é Pai, Deus não é mau, Ele é bom. Vocês estão sofrendo, mas não é por culpa dele. Tenho certeza que foi essa mensagem que encorajou o leproso a se arriscar e gritar Jesus. Mas preste atenção em como ele falou: se quiseres, pode tornar-me limpo. Disse se quiseres, não se puderes. Ele não duvidava de Jesus, se Jesus poderia, duvidava se ele queria. O leproso não duvidava do seu poder, duvidava da sua bondade. Muitos cristãos estão assim, não duvidam do poder do Pai, mas duvidam da sua bondade, do seu amor. Veja Gálatas capítulo 4, verso 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, a qual vos faz chamar Abba Pai. Uau! Glória a Deus! Abba Pai, Paizinho querido, que nos ama e que nos vê justificados através do sacrifício de Jesus. Ele nos ama de tal maneira, Ele nos enxerga como a menina dos seus olhos, preciosa. Ele nos enxerga como propriedade particular, como jardim peculiar, todo dele. Nós somos obra do Senhor. Nós somos justificadas em Jesus Cristo, que reconheçamos e discernamos a nossa verdadeira identidade e que o inimigo de nossas almas, que os problemas, as circunstâncias, o mundo frenético não nos deixe ser enganadas, porque a nossa verdadeira identidade está na justificação de Cristo Jesus. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.